Olá, seja bem-vindo ao Laços de Mulheres. Eu sou a Marcélia, fundadora do Laços, esse espaço de apoio e acolhimento a mulheres. Nós estamos hoje no 6º dia do Terço Sistêmico pela cura da alma feminina, que nós vamos rezar ao longo de 40 dias nesse período de Quaresma. Mas hoje, em específico, vamos rezar nos mistérios gozosos. E eu vou te convidar a rezar comigo novamente pelo tema descoberta de propósito. Tem sido um tema muito importante para muitas mulheres. E recebendo pedidos para que a gente insistisse nessa intenção, onde nós mulheres nos reunimos em alma e coração, nós rezamos pelas nossas intenções, mas também rezamos pelas intenções das mulheres que nem mesmo nós conhecemos, mas que compartilham das nossas dores e também das nossas alegrias. Então eu vou te pedir para acessar aqui no canal mesmo, no dia 1, nós vamos retomar os mistérios gozosos e lá nós vamos rezar juntas. Mas antes de ir para lá, eu queria trazer uma reflexão para você. Porque no mundo contemporâneo, nós continuamos pensando que propósito se refere apenas sobre carreira. O propósito vai além disso. E aqui nesse espaço, nesse terço, nessas orações, a missão feminina é importante, todas elas serão honradas. O mundo moderno nos ensina que o propósito está muito relacionado ao sucesso profissional, mas será mesmo? O que dizer dessas mulheres que escolheram maternar, educar, cuidar, nutrir, e das que seguram as bases da sociedade dentro dos lares, e das que ousam empreender, criar, liderar, abrir caminhos? Maria nos ensina que a grandeza em tudo, no serviço, no acolhimento, na entrega, ela não teve um título, ela não teve prestígio, mas ela gerou o Filho de Deus, aquele que mudou o mundo. Já parou para pensar nisso? Pois é, e nesses mistérios gozosos nós vamos refletir ao longo de cada mistério que o propósito não é só sobre ser reconhecida pelo mundo, é sobre saber dizer sim. É dizer sim àquilo que Deus plantou no seu coração. Mas como saber o que Deus plantou no nosso coração se a gente vive cheia de vozes internas que nos atrapalham? É por isso que a gente reza o terço. É por isso que a gente silencia o nosso coração para escutar o que Deus tem para nós. Algumas mulheres dirão sim à maternidade, outras ao empreendedorismo, outras ao cuidado da família. Mas todas as escolhas são sagradas. Pensa nisso. No mistério onde a gente fala sobre a visitação de Nossa Senhora e sua prima Isabel, a gente fala sobre a força da união feminina. Mulheres se fortalecem quando reconhecem umas às outras. Esse é o propósito do Laços de Mulheres. Nosso propósito não precisa ser o mesmo, mas a gente precisa se apoiar. Seja você mãe, empreendedora, seja profissional, cuidadora, todas somos parte de um propósito coletivo. Pensa sobre isso. Relembra as nossas ancestrais. A visita na casa da vizinha, levar um bolo, trocar alimentos, quando uma só tinha um tipo de alimento, a outra chegava lá para oferecer outro tipo de alimento. Hoje, a gente tem vivido numa sociedade individualista. A gente tem vivido mais dentro. E aqui o convite é, ainda que não estejamos uma ao lado das outras, que a gente ainda não possa se visitar ou levar um bolo uma para outra, que aqui a gente esteja em oração, pelas nossas intenções, mas também pelas intenções dessas mulheres, porque acalenta o nosso coração saber que nós não estamos sozinhas nessa jornada. No terceiro mistério, nós contemplamos o nascimento de Jesus, a grandeza no invisível. Deus escolheu que seu filho viesse ao mundo através do ventre de uma mulher. O que pode ser mais poderoso do que isso? Maternar, empreender, ensinar, criar, cuidar são papéis fundamentais para transformar o mundo.
Mas se o mundo não valoriza, eu quero te dizer uma coisa: Deus valoriza. E nós, mulheres, precisamos valorizar umas às outras. Muitas vezes nós questionamos os nossos companheiros, os nossos amigos, que o trabalho de casa é invisível, que ninguém reconhece o nosso trabalho. Mas será que a gente valoriza? A valorização desse trabalho invisível tem que começar através de nós, a partir de nós. E esse é o meu convite aqui para você. Que sejamos nós essas que valorizam o trabalho da amiga, da outra mulher, que decidiu fazer diferente. Enquanto as suas amigas buscavam sucesso na carreira, ela decidiu ficar em casa. E vice-versa. As que saíram para empreender, que ótimo! Estão fazendo aquilo que Deus chamou para elas fazerem. Vamos torcer umas para as outras. Umas pelas outras. Mulheres colaboram. Mulheres não competem. Competição não faz parte do feminino, de uma característica do feminino. E não estou dizendo que competição não seja uma característica importante. Tem momentos, tem situações. Mas nessa situação específica que eu estou querendo trazer aqui para vocês, é sobre colaboração, é sobre darmos as mãos, estarmos juntas nessa, sem julgamentos, porque muitas das vezes somos nós as primeiras a levantar o julgamento para outras mulheres. Já parou para pensar nisso? O quanto nós somos machistas e julgadoras em relação a outras mulheres? Pois bem, no quarto mistério nós vamos contemplar a apresentação de Jesus no templo. Oferecer ao mundo aquilo que geramos. O propósito também é sobre entrega. Criamos, nutrimos, formamos e um dia oferecemos algo ao mundo. Toda mulher gera algo. Seja um filho, seja um projeto, seja um negócio, um lar, uma obra. Empreender, maternar, liderar ou servir de formas distintas e entregar ao mundo algo que Deus nos confiou. Como é difícil não seguir a manada. Como é difícil ser diferente. Se você está enfrentando essa dificuldade, está se sentindo julgada, olhe também para os seus próprios julgamentos. Olhe para você com um olhar mais acolhedor. No quinto e último mistério, o encontro de Jesus no templo. Encontrar sentido mesmo quando nos sentimos perdidas. Pois bem, muitas mulheres se sentem perdidas quando suas missões não são reconhecidas. Mas Maria nos ensina que propósito não é sobre títulos ou validação externa. É sobre estar com Deus, onde Deus nos colocou, fazendo aquilo que fomos chamadas a fazer. Gerando vida, cuidando, empreendendo, liderando ou cuidando. Seja qual for a sua missão, ela é sagrada. No livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, ela traz muitas das dicas de como nós, mulheres, podemos nos sentir validadas, reconhecidas. Mas passa especialmente pela decisão de nos vulnerabilizarmos, de reconhecer que a mudança começa em nós, a mudança do olhar que a gente deseja que o outro tenha sobre nós, começa com o olhar que nós temos de nós mesmas. E essa imagem pode estar de alguma forma deturpada, empoeirada, que mais? De qualquer maneira, se tem alguém que pode nos ajudar para que a gente se enxergue melhor, para que a gente se enxergue mais bonita, para que a gente se valorize, para que a gente se empodere,
para que a gente se sinta parte, vista, reconhecida pelo que podemos oferecer ao mundo, esse alguém se chama Deus. Então eu finalizo essa reflexão de hoje pedindo para que você se olhe com mais amorosidade e respeito. Para que você olhe com mais amorosidade e respeito para as mulheres que cercam você. Para que você se olhe com valor. Você não veio ao mundo a passeio. Muitas das vezes você se encontra nesse lugar de paralisação, de bloqueio, e você precisa de ajuda. E a ajuda começa por aqui, pela oração. A gente não abre mão do autoconhecimento, das ferramentas terapêuticas, mas o início é nos conectarmos com Deus. Nos conectarmos com Deus é sobre alimentar e nutrir a nossa espiritualidade, o nosso espírito, a nossa alma. Porque antes de sermos seres emocionais que pensam, somos seres espirituais. Então, a base, o começo de tudo é pela oração. E aqui a proposta é, durante esses 40 dias, estarmos juntas, unidas, em alma e coração, rezando juntas pela cura da alma feminina. Então, de novo, volte lá no canal, no dia 1, e reze comigo mais uma vez os mistérios gozosos no dia de hoje pela descoberta do nosso propósito. Aliás, o meu propósito eu estou vivendo aqui com você. Esse chamado Deus me fez durante o início do ano, nas minhas orações do rosário, na madrugada. E é por isso que eu estou aqui com você. Um grande beijo, fique com Deus.